Bom dia, você que me assiste. Deus abençoe todo o teu dia no nome de Jesus. Aqui estamos na presença do Senhor desde 3h20 da manhã. E graças a Deus pela meditação, graças a Deus por orarmos ao Senhor por mais de 1 hora, aproximadamente 1h30, e depois meditarmos, depois desse período, por aproximadamente 2 horas, Deus nos trouxe uma palavra que vai tocar no teu coração. Vamos orar então? Senhor Deus, muito obrigado, porque até aqui o Senhor esteve e está conosco. Agora, Deus, levamos a palavra do Senhor às pessoas que assistem este vídeo, que eles sejam cheios de graça, de misericórdia e da paz do Senhor, no nome de Jesus. Assim oramos. Amém. Que Deus estenda essa bênção à tua família também. Vamos ler a palavra de Deus, né? Mas eu quero deixar já o título para você da mensagem de hoje, que é Falsidade versus Verdade. A batalha continua. Glória a Deus por esse título. Falsidade versus Verdade. A batalha continua. Lemos então em Atos capítulo 25, o versículo 7 até o versículo 12, que diz assim: Chegando ele, rodearam-no os judeus que haviam descido de Jerusalém, trazendo contra Paulo muitas e graves acusações que não podiam provar. Mas Paulo, em sua defesa, disse: Eu não pequei em coisa alguma contra a lei dos judeus, nem contra o templo e nem contra César. Por que será que Paulo diz que não pecou contra César? Este é um assunto muito bom. Vamos ler então o versículo 9. Todavia Festo, que era o governador, querendo agradar aos judeus, respondeu a Paulo: Queres tu subir a Jerusalém e ser lá perante mim julgado acerca dessas coisas? Paulo respondeu: Estou perante o tribunal de César, onde devo ser julgado. Não fiz mal algum aos judeus, como tu muito bem sabes. Se fiz algum mal ou cometi alguma coisa digna de morte, não me recuso a morrer. Mas se nada há das coisas de que me acusam, ninguém pode entregar-me a eles. Apelo para César. Então Festo, tendo falado com o conselho, respondeu: Apelastes para César irás. Glória a Deus, né? Porque nós vemos profecias da Bíblia se cumprindo. E quando falamos de César, fazendo um estudo sobre César, aprendemos muita coisa. E aprendemos, né, que Cesareia era a cidade ali que ordenava, que passava as ordens para aquela região da Judéia, que governava aquela região ali. Então, a Cesareia e César, quando você vai estudar sobre César, você acha também Cesareia, e você vai ver que as leis romanas tinha muita coisa boa para nos ensinar, coisa boa para que o Brasil copiasse, principalmente o país da injustiça, né, da perseguição, da falsidade, que é o nosso Brasil, precisava copiar muitas coisas. E quando você vai estudar paralelamente às leis romanas, com os fatos judiciais do Brasil, com os tribunais do Brasil, e eu sou vítima de um deles, né? Então você vai ver quanta injustiça se opera na nossa nação, e vemos lá em Roma algumas boas lições para nós, né? Que os advogados procurassem ler mais a Bíblia e procurassem ser mais justos, que os juízes também, principalmente brasileiros, procurassem ler a palavra de Deus e saber por que eles estão neste cargo, né? Uma palavra para os juízes e advogados, vocês que dizem entender das leis, será que entendem mesmo e fazem aquilo que a lei gostaria que vocês fizessem? Bom, vamos ao caso aqui então, né? Porque é muito interessante o título desta mensagem: Falsidade versus Verdade. A batalha
continua. Vemos então que a Félix, né, aquele ex-governador, agora ex-governador, ele era um político, um corrupto, que gostava de se beneficiar de suborno, é o que falamos na mensagem passada. Mas esse sujeito talvez, fiquem com o meu talvez, ele foi substituído por Festo, porque Festo superava ele de muito em integridade, em qualidade, em honestidade, e ele talvez tivesse sido apanhado, né, por atos de suborno, etc. Então ele foi substituído. Entrou um outro governador no lugar dele. Só que o governador ficou ali 3 dias e resolveu ir a Jerusalém. Ele indo a Jerusalém, o que acontece ali, então, o sumo sacerdote e os principais judeus querem reunir-se com ele, reúne com ele e diz, olha, eu sei que o senhor é excelentíssimo, que o senhor veio para resolver vários problemas, aquela falsidade aí nos elogios, né? Mas nós queremos pedir uma coisa, você tem um prisioneiro lá, que é nosso, foi levado para lá. Possivelmente, do mesmo jeito que eles falaram a Félix, mal do comandante, e mentindo disseram que o comandante tomou Paulo com violência das mãos deles, que foi uma mentira muito grande, né? Então, eles podem ter falado mal também de Félix, dizendo, esse governador Félix foi um sujeito que não resolveu o problema. Recebeu o sujeito lá, ficou com ele lá, e esse prisioneiro é nosso. Por que o senhor não faz o seguinte? Nos devolve o prisioneiro para eles serem julgados segundo as nossas leis? Meus irmãos, então, este homem determinado e conhecedor da lei, Festo, né, diz o seguinte, olha, Paulo é romano, está em Cesareia e precisa ser julgado lá. Então, se vocês têm alguma acusação contra ele, eu defino assim, vão lá e julguem ele na minha presença, e eu acuso na minha presença. E eu estou indo para lá, vão comigo. Ele ficou ali por mais de 10 dias, então voltou a Cesareia. Quando voltou, eles foram. Eles não esperaram muito tempo ali, ostentaram o seu ódio, né, a sua perseguição a Paulo, com as suas falsidades, e então vão para lá para julgar. E Festo, que queria resolver um problema que Félix deixou nas mãos dele, né, ele diz o seguinte, traze-me Paulo. E eles trouxeram Paulo. Só que Paulo continuou sendo tratado ali como um preso político, vamos dizer. Um preso digno, com todas as honrarias, com residência, né, com prisão domiciliar. Mas lá, eu disse a vocês onde ele estava. Lá nas regiões da casa do comandante, né, do maior comandante da região ali. Então traz Paulo. O que se faz é ouvir, qualquer tribunal, ouvir os acusadores primeiro. E eles escutam os acusadores. E os acusadores, então, com as suas falsidades, levantam e dizem que Paulo fez isso, que ele é um desordeiro, que tem criado problemas em todo lugar que passa. Bom, a lei de Roma diz que, neste caso, então, Paulo precisava se defender, porque a lei de Roma era o seguinte, César instituiu de que toda religião deveria ter liberdade, algo que nos Estados Unidos da América também existe, né? Toda religião deve ter liberdade. Porém, se há perturbação, então aí sim a justiça tem que interferir. E o que aconteceu? Eles acusaram então Paulo de perturbador, achando um espaço na lei para punir a Paulo. Talvez eles tenham dito também a Festo, olha, e este cara, ele fala mal das leis romanas, ele fala mal de César, ele diz que César nunca foi ninguém, ele não homenageia em nada, ele não honra em nada a César. Podiam ter dito isso e vocês vão entender por quê. Eu já li, mas vocês vão entender por quê. Porque eles fizeram o mesmo com Jesus, a mesma mentira, e conseguiram crucificar Jesus. O que acontece que eles disseram que Jesus dizia, não deve-se pagar impostos a Roma. Essa questão de pagar imposto a César é errado. Vocês têm que entender-me como rei. É eu que estou reinando. Disseram que Jesus falou isso. Que mentira grande. Muito pelo contrário.
Jesus mandou que Pedro pescasse e pagasse os impostos, né? Vai lá, pega um peixe lá, tire para você e para mim, Pedro, e paga os impostos. Jesus tinha dito, dai a César o que é de César. Você que é cidadão, você precisa honrar o teu estado, você precisa honrar o teu país, você precisa honrar os governos pagando os seus impostos. E obedecer às autoridades que Deus permitiu que elas estivessem no poder. E então, uma das obediências é pagar os impostos e não criar tumulto. Bom, eles deviam ter falado isso lá, porque Paulo, na sua defesa, quando então Festo lhe dá a oportunidade, ele diz, eu não pequei, eu não errei nada contra os judeus. Eu não blasfemei, errei nada contra o templo. Aí Paulo diz, e eu não tenho erro nenhum contra César ou contra o império de Roma. Por isso eles deviam ter dito alguma coisa a Festo, incriminando a Paulo. Então, Festo faz uma pergunta a ele, Paulo, você gostaria de ir a Jerusalém e ser julgado lá, na minha presença? Eu não vou te abandonar, Paulo. Eu vou estar com você, você é romano e eu vou te proteger, mas você terá um julgamento justo em Jerusalém. Só que Paulo sabia da trama deles. Lembra da trama dos mais de 40 querendo no caminho matar a Paulo e foi revelado? Paulo sabia disso. E Paulo então disse, como eu não errei contra eles e eu sou romano, nada pode me entregar a eles, porque era uma entrega mesmo à morte. Festo não sabia disso, mas esses planos eles tinham. O que aconteceu? Então, Festo, escutando a Paulo, Paulo diz o seguinte, olha, e como cidadão, eu estou sendo julgado corretamente como cidadão romano, e eu estou requerendo ser julgado pelas leis de César, diante do que é César. Eu quero ser julgado em Roma, eu quero ter a presença de tribunal romano, e o tribunal de César é o que conta para mim. Talvez Festo pudesse liberar a Paulo imediatamente, né? E vocês vão ver isso logo em seguida no estudo de amanhã. Mas o que eu quero dizer a você é que Festo, então, através da escuta da palavra de Paulo, disse aos judeus, voltem para casa, vocês não terão Paulo em Jerusalém para ser julgado. Em outras palavras, ele estava dizendo, a trama de vocês foi por terra. A mentira de vocês foi por terra. E como vocês falaram mal do comandante, possivelmente de Félix, vocês vão depois falar mal de mim, mas que falem mal de mim fazendo justiça. E Paulo pediu César, ele irá ao tribunal de César. Meu querido e minha querida, que história linda, né? Para os tribunais, história linda para você. Mas o que nós trazemos aqui é que Paulo sabia que Jesus falou com ele. O seu caminho é de Jerusalém para Roma. Jesus não falou, você voltará a Jerusalém. Jesus estava assistindo tudo isso e vendo a dignidade, a integridade, a pureza, a bravura de Paulo, dizendo, se eu errei para crime de morte, eu não me nego a morrer. Mas como eu não errei, eu quero para mim o que é justo. Você, meu querido e minha querida, não se esqueça, Deus está trabalhando na tua causa e toda a falsidade que te condena irá por terra. O objetivo, o propósito de Jesus na tua vida será cumprido cabalmente. O que Deus verdadeiramente falou com você irá se cumprir. Você não só tem a minha palavra como pastor, mas você tem a palavra de Deus. Ele é fiel em cumprir a sua palavra. Falsidade versus verdade. A batalha continua, mas em Cristo Jesus você é mais do que vencedor. Creia nele, ore, busque a ele e seja vitorioso em Cristo Jesus. Ainda nos meus pijamas, buscando a Deus. Um grande abraço, meu pastor Riva Martins. Siga comigo amanhã, nós estamos aprendendo muito da palavra de Deus. Que Deus abençoe você e família. Em nome de Jesus, aquele abraço meu.